Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versos 2. À medida que você for achando, vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. Verso 2, ele começou. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, muito obrigado pela tua graça derramada em nós, através dos louvores, através da leitura da tua palavra. E nós te pedimos que agora, através da exposição, o Senhor nos convença dos nossos pecados, do juízo, aguarda os pecadores, também da fé em ti. Atraia-nos para ti, atraia-nos para o teu grande Senhor, é o nosso, teu nome. Amém. Graças. Pode se sentar. No nosso dia a dia, meus irmãos, não são raros os momentos em que nós precisamos aprender novas tarefas. Seja montar um móvel para economizar o montador, seja fazer um pequeno conserto ou uma pequena instalação, ou até mesmo aprender uma receita diferente para impressionar uma visita que vai nos visitar, ou para uma data comemorativa entre casais ou entre famílias. E quando isso acontece, geralmente, quando nós estamos diante de algo que nós vamos fazer pela primeira vez, nós buscamos aprender isso em algum lugar. Alguns de nós procuram alguém que já fez isso. Outros, alguns mais modernos, já correm para o YouTube e procuram algum tutorial. A maioria de nós, quando está diante de uma tarefa nova, não despreza o bom conselho que um sábio contemporâneo chamado Marquinho Boiadeiro disse. Ele disse: quem não tem as manhas, não entra não. Tem a instrução profissional. E assim, seguindo esse sábio conselho, nós dedicamos toda a nossa atenção àquele que está nos ensinando aquela nova tarefa. Afinal, aprender aquela nova tarefa, aprender aquilo que nós temos para fazer, é algo muito valioso para cada um de nós. Mas e quando o autor do tutorial é Deus? E quando aquilo que nós precisamos aprender é algo que o próprio Deus está nos ensinando? Será que nós nos dedicamos com o nosso tempo e a nossa atenção da mesma forma como dedicamos quando são outros especialistas? Hoje nós estamos iniciando uma série de 9 sermões. E nas próximas semanas nós vamos pensar sobre as 8 bem-aventuranças aqui em Mateus capítulo 5. Mas antes de pensar sobre essas 8 bem-aventuranças, é preciso compreender um pouco sobre a importância de valorizar momentos em que Jesus se propõe a ensinar a sua palavra. E diante disso, hoje nós aprenderemos que a palavra pregada merece atenção, pois através dela Jesus sempre ensina, primeiramente o seu povo, mas também todos a quem alcança. Nós vamos aprender que a palavra de Deus merece atenção, pois é através dela que Jesus sempre ensina, primeiramente o seu povo, mas também todos a quem alcança. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é esse: a palavra pregada merece atenção. Me acompanhe na leitura do texto. Diz o texto que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, note isso, seus discípulos aproximaram dele. Verso 2, ele começou a ensinar. A primeira coisa interessante a se notar e com a qual nós devemos aprender é que no momento em que Jesus decide onde seria o seu púlpito, no momento em que ele decide aonde ele vai começar a ensinar, os seus discípulos tão logo se ocupam em estar próximo. Jesus se assenta num lugar e os discípulos entendem, ali será o púlpito. Nós precisamos ocupar
as primeiras cadeiras. Isso não se parece muito com igreja, né? Geralmente, igreja, o pastor tem que ficar falando: irmãos, vamos ocupar os primeiros bancos. Irmãos, vamos nos sentar mais à frente. Mas os discípulos de Jesus, quando viam que o mestre começaria a ensinar, eles tinham uma preocupação inicial, um cuidado com o que se preocupavam a priori: estar no melhor lugar para poder ouvir. Faz lembrar de um outro episódio, de Maria. Enquanto Marta estava para lá e para cá, servindo, procurando servir bem ao Senhor, entenda que Marta não é alguém que nós devemos desprezar e tão somente criticar. Marta também é importante na narrativa bíblica. O trabalho de Marta não era algo vão ou algo que poderia ser desprezado. Mas Maria parece que tinha aprendido com os discípulos, tinha visto. Maria priorizou escolher um lugar que a permitia ouvir melhor o Mestre, ouvir aquilo que Jesus tinha a ensinar. E sobre isso, nós lemos da boca do próprio Jesus que Maria tinha sido muito assertiva, pois ela escolheu a melhor. Isso deve, meus irmãos, nos ensinar uma valiosa lição de que a palavra pregada, o evangelho exposto, a escritura sendo ensinada, merece a nossa atenção. Eu cresci, você provavelmente também cresceu ouvindo, de que a exposição da palavra, o momento da pregação, o momento do sermão, é o maior momento do culto. É o ápice do culto. Nós passamos o culto para chegar a esse momento. É o momento mais importante de qualquer reunião da igreja. Logo, sendo assim, deveria ser o momento mais aguardado e o momento que nós dedicamos mais a nossa atenção e o nosso cuidado. E por mais óbvio que isso pareça, eu temo dizer que penso que para alguns essa verdade não seja tão óbvia. Parece que é justamente nesse momento em que a sede bate. Que a vontade de ir ao banheiro nos aperta como nunca nos apertou. Que os bancos ficam mais duros, mais desconfortáveis, ou parece que a gente cresce um pouquinho, não cabe direito neles. É o momento em que o celular parece mais atrativo. E responder qualquer mensagem de qualquer grupo parece ser muito mais urgente do que dedicar atenção à palavra que está sendo estudada. É claro que aquele que pregava aos discípulos naquela tarde era um pregador muito melhor do que qualquer outro que propõe. Mas o que precisamos entender, crer, é que sempre que alguém abre a Escritura com a disposição de lê-la, explicá-la e aplicá-la de forma séria, em última instância, não é o pregador que fala, não é o professor que fala, mas é o próprio Cristo falando ao seu povo, falando à sua igreja através do seu servo, através dos seus arautos, através daqueles que ele tem escolhido para a valiosa e honrosa tarefa de comunicar o evangelho. Deus, meus irmãos, ele escolheu instruir o seu povo através da palavra. E na maioria esmagadora das vezes, isso sempre foi feito através da pregação. Nós vivemos os dias luxuosos, dias que para nós é muito fácil aprender com a palavra. Nos últimos séculos, nós podemos escolher as nossas próprias. E quanto mais o tempo passa, mais isso se torna cômodo para nós. Hoje nós podemos escolher o tamanho da Bíblia, a versão da Bíblia, o tamanho da letra e até a capa da Bíblia. Foi lançada uma Bíblia agora, recentemente. Você não precisa mais carregar uma Bíblia dessa grossura. A gente dói as coisas. Todos os eles estão no aplicativo. Então, se você tem dúvida do texto, você aponta a câmera do celular para a página da Bíblia e o celular te dá todos os artigos que você precisa.
original, comentário. Mas nem sempre foi assim. E na maior parte da história da igreja, não foi assim. Nós vivemos esses dias de ter Bíblias em casa, de poder acessar ou a pegar a nossa Bíblia no momento que nós queremos, de alguns séculos para cá. De 1500 para trás, não havia isso. Havia muito poucos exemplares das Escrituras, e aqueles que haviam estavam na mão do clero da igreja. Para que você tivesse acesso à Escritura, você teria que ser um padre, teria que ser um estudante de teologia. Você não tinha no conforto do seu lar uma Bíblia para abrir no seu momento devocional e ler. Aqueles que queriam aprender da Escritura, aquele que quisesse ouvir da palavra, precisava estar presente em momentos como esse, em que a Escritura seria exposta por alguém. Eu penso, eu também sou igual o Mike. Pensa, vislumbrar ou visualizar as coisas acontecendo. Eu penso que nesses momentos, nossos irmãos do passado procuravam fazer aquilo que fizeram nesse sermão. Eles procuravam fazer aquilo que Maria fez naquela manhã, naquele dia. Procurar o melhor lugar. O lugar que mais deixasse confortável. O lugar em que eu pudesse melhor ouvir a palavra. Sabe por quê? Eles tinham entendido que a palavra pregada merece muito mais do que dizer que esse é o momento importante, muito mais do que crer que esse é o momento mais importante. Nós precisamos fazer do momento da exposição da palavra o momento mais importante. Concentrando, nos dedicando àquele momento. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. A pregação da palavra merece a nossa. Uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que a palavra deve atingir primeiramente o povo de Deus. Vamos ao texto de novo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. E o verso 2 diz algo muito importante. Ele começou a ensinar quem? Os discípulos. O texto deixa muito claro que o propósito primeiro de Jesus não era a multidão. O propósito primeiro de Jesus era ensinar os discípulos que se sentaram mais próximos. A Bíblia de Estudo, Thomas Nelson, traz uma nota, um comentário interessante sobre essa parte do texto. O comentarista diz que a mensagem é primeiramente para aqueles que comprometeram com Jesus, que querem aprender. Em muitas ocasiões onde a palavra é pregada, principalmente em ações que nós, a igreja, chamamos de ações evangelísticas, nós, os crentes, corremos o risco de ceder a uma tentação terrível, de pensar que aquilo que Jesus está dizendo ali, está ensinando, não nos tem como alvos prioritários. Alguns momentos nós chegamos até a dizer, se o fulano tivesse aqui. Em outros momentos, o fulano precisava ouvir essa. E alguns de nós chegamos a sair daqui e ligar para essas pessoas. Hoje a palavra foi para você. Você devia. É claro que seria muito bom, meus irmãos, que as pessoas que estão vivendo situações que estão sendo tratadas nos sermões, na palavra sendo exposta, estivessem presentes. Seria maravilhoso. Mas isso não pode não pode furtar da nossa mente que Jesus deseja e que Ele está se dirigindo
em primeira mão, em primeira instância, ao seu povo, à sua igreja. Aqueles, como o comentarista da Thomas Nelson diz, aqueles que se comprometeram, àqueles que já assumiram fazer parte dos, àqueles que pertencem, fato e de verdade, à comunidade fundada por Jesus. Por mais que tenhamos, em alguns momentos, em que a Escritura se diz que aqueles que não pertencem ao povo de Deus, na maioria dos casos, é com a sua igreja, é com o seu povo que Deus está falando. Veja a sua Bíblia no Novo Testamento, a maioria da literatura presente ali, a maioria esmagadora dos 27 livros e cartas que nós temos ali, são cartas endereçadas à igreja. Deus deseja falar comigo. Em Mateus 13:10, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante. Eu gosto de ver essas perguntas, porque são homens com déficit de sabedoria iguais a mim que perguntam. Geralmente Pedro. E eles perguntam: Senhor, por que fala ao povo por parábola? Você se lembra? Jesus ensinou muito através de parábolas. Se você se lembra também, depois que ele se retirava com os discípulos, o que ele fazia? Ficava as parábolas. E um dia ficaram com aquilo, tomaram coragem, perguntaram: Senhor, por que fala para o povo parábola? Olha a resposta. A você foi dado conhecimento sérios, mas a eles, Jesus está dizendo, eu falo por meio de parábolas, porque o primeiro alvo do meu comunicado são que entendem sobre o reino de Deus. Em Romanos 15:4, Paulo dirá algo que lança luz sobre isso que nós estamos. E Paulo dirá, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Nos ensinar quem? Paulo está escrevendo para quem? Paulo está escrevendo para a igreja fundada em Roma, uma igreja como a nossa. Então Paulo está dizendo, irmãos, tudo que foi escrito com um propósito, nos ensinar de que forma, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos. Paulo está dizendo, há coisas escritas, há um livro escrito para que vocês aprendam. Em resumo, meus irmãos, a palavra pregada buscará em primeiro lugar edificar, corrigir e ensinar o povo de Deus. Afinal, é esse povo que Deus usará para alcançar as ovelhas com Jesus. Por isso, se você é crente, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Estejamos atentos. A palavra procura atingir primeiramente aquele que já arrebanhou, aquele a quem o Senhor já trouxe para perto. Por isso, Deus tem falado com você, crente, membro dessa igreja. Não fique pensando que o sermão é para outra pessoa, é para alguém que não está aqui, é para a pessoa que está do seu lado. Está falando para você. Mas há uma terceira lição nesse texto, uma coisa que eu quero destacar, é que a palavra de Deus, ela deve ecoar para além do povo. O texto começa dizendo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e começou a... Vendo quem? As multidões. No início do texto, vemos que assim como na maioria das vezes em que Jesus aparece,
mais uma vez ele está acompanhado de multidões. E apesar de estar se preparando para proferir um discurso dirigido aos seus discípulos, Jesus não impede que as multidões o ouçam. E aqui está a nossa terceira. A palavra de Deus deve ecoar para além do povo de Deus. Apesar de geralmente procurar atingir em primeira mão o seu povo, a palavra deve ecoar para além de nós. Sempre que nos propomos a pregar ou a ensinar a palavra, precisamos sim pensar em como essa palavra, em como esse ensinamento pode servir à igreja e ao povo de Deus. Mas também precisamos ir além e pensar como a palavra proferida pode romper as barreiras do nosso arraial e alcançar as pessoas que não pertencem ao nosso povo ainda. O pastor Batista, que o Michael já citou na lista da IBD, chamado Charles Spurgeon, viveu no século XIX, ficou conhecido como príncipe dos pregadores, comentando sobre esse texto, ele diz, comentando sobre o monte onde Jesus escolheu para que fosse o púlpito daquele dia, ele diz: o espaço aberto era compatível com a generosidade do seu coração, e os ventos eram semelhantes ao seu espírito livre, e o mundo ao seu redor estava cheio de símbolos e parábolas, de conformidade com as verdades que melhor que um corredor largo, ou que fileiras e palcos em um salão abarrotado, foi esta grandiosa ladeira da colina como um lugar. Não há lugares, meus, que possam prender. Não há lugar que possa. A palavra é livre. Jesus poderia ter escolhido, como fez em outras ocasiões, retirar para um lugar reservado. Ele poderia, como fez na última ceia, escolher uma casa, pedir para que a preparassem e se reunir ali. Ou podia falar diretamente, somente aos seus discípulos. Mas ao invés disso, ele escolhe um campo aberto, onde nem as paredes, nem as portas poderiam impedir a sua voz de alcançar os ouvidos e, quem sabe, os corações daqueles que, mesmo não estando sentados ao seu lado, não estando sentados ao seu redor, ouviam o ressoar das. Jesus, apesar de se dirigir no primeiro momento ao seu povo, nunca teve a intenção que seus ensinamentos ficassem encarcerados na igreja. Na verdade, a instrução acontece primeiramente a nós, primeiramente ao povo de Deus, pois ele, como eu já disse, pois esse povo é a ferramenta que Deus usará. Usará para quê? Para serem as suas testemunhas, como ele diz em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria e até. O desejo de Deus é que a instrução do seu povo potencialize, expanda o alcance da palavra, chegando assim àqueles que estão perto, como nós estamos, mas também alcançando aqueles que estão longe. Paulo reforça essa ideia em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos daqueles do Evangelho. A palavra é para a igreja, mas a palavra também é para você, que ainda não faz parte de uma. Para você que ainda não confessou Jesus, seu único. Para você que ainda não ao corpo celeste que está montando, ao povo que vai morar nos. Por isso, meu, você que ainda não tomou uma lado de que ainda não se comprometeu de fato e de verdade. A palavra também
Não foi por acaso, meu querido, que Jesus te trouxe aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas Deus fez com que você estivesse aqui. Não para que você revisse velhos amigos, não para que você fizesse novos amigos, não para que você estivesse na companhia de gente boa e de gente bonita. Jesus te trouxe aqui para que a palavra rompesse todas as barreiras que ela enfrenta dia após dia para chegar até o seu coração. Jesus te trouxe aqui hoje para bradar, como C.S. Lewis vai dizer, Jesus brada ao nosso surdo coração. Jesus te trouxe aqui hoje para bradar ao seu coração e romper a surdez que te impede. O desejo do meu coração, a palavra fale de uma forma tão poderosa, vença a incredulidade, capacitando a crer em Jesus como seu único Salvador e afirmar um compromisso. Deixando de estar na multidão que ouve de longe e passando a ser um. Quando vê o mestre pronto a falar, corre para se assentar ali. Quem sabe alguns de nós possamos ser como João, que quando Jesus se assentava, procurava logo estar colado no mestre, perto, a ponto de ser o braço do, a ponto de poder ouvir a voz falando. E hoje, você entendeu que o Espírito está te mostrando a sair da próxima, passa aí. Não se demore, nós não sabemos quantas oportunidades novas surgirão. Nós não sabemos o que passará daqui a 2, por isso demore. Jesus te chama hoje, e o conselho que o Senhor dos Hebreus dá, para mim é muito valioso. Se o Espírito falar ao seu coração, não o endureça. E te dá algumas aplicações práticas. Coloque aí no seu dia a dia. Primeiro conselho, viva a palavra pregada. Valorize a palavra pregada. Antes do culto, separe alguns minutos para se preparar para isso. Encha sua garrafinha, abasteça seu copo, vá ao banheiro, verifique se há alguma demanda no seu telefone. Se possível, coloque-o no. Em resumo, você vai se lembrar de todo esse processo. Faça todo o processo que você faz antes de se deitar no sofá para assistir o seu filme ou a sua série. Antes de se deitar no sofá, você checa se a pipoca está ali, o refrigerante está numa temperatura que agrade, o chocolate está ao seu alcance, se o controle não caiu embaixo do sofá, ou se a internet está instável para que você levantar para resetar o modem. Faça todo esse processo. Esse momento de exposição da palavra, é muito mais importante do que os filmes. Mas por muitas vezes nós nos preparamos melhor, dedicamos um tempo melhor e uma melhor para ver um filme quando se trata da exposição da palavra, da reunião celeste do povo de Deus. Nós entregamos e às vezes o que sobra. Procure não se ausentar do templo. Aí, permaneça aqui dentro. Ao contrário do filme ou da série, não tem um botão de pause. Talvez você diga, mas você está gravando, posso ver. Pode ver.
a ouvir a palavra de Deus na reunião. É aqui. Gravar e postar o sermão e disponibilizá-lo é uma solução paliativa para aquilo, para o ideal que não acontece, que é nós estar. Conselho, seja o primeiro alvo da palavra de Deus. Coloque o seu foco, primeiramente, prioritariamente, naquilo que Deus está falando com você. Não fique pensando como a vida do fulano seria transformada, ou como aquela palavra se encaixa como uma luva na vida do Beltrano. Olhe primeiramente para si e aprenda de Deus o que você precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado na sua através. Jesus não manda recados e fala conosco. Se ele precisa mandar um recado, se ele precisa que alguém fale por ele a você, existe um defeito na comunicação. E a boa notícia é, o defeito não está de lá para cá. A linha de lá para cá é muito boa, a conexão. Pense nisso. Terceiro conselho, ecoe a palavra de Deus. Apesar de ser o alvo primeiro da palavra de Deus, você também é uma ferramenta para que ela ecoe, saia daqui e chegue às pessoas. Como temos aprendido no EBD, nós somos representantes de Deus. É nos vendo que as pessoas veem que há um Deus que reina neste mundo. Por isso, compartilhe a palavra. Seja ensinando aos outros aquilo que você tem aprendido, ou fazendo chegar neles de uma outra forma. Nós estamos enviando toda semana o esboço da nossa aula da EBD. Ali, meu irmão, é como eu preparo o meu esboço. Você lê, você vai entender. Compartilhe para que as pessoas... Compartilhe os arquivos do EBD, os vídeos. Esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Informativo das coisas que nós tem como propósito ensinar e levar o evangelho. E por fim, convide pessoas para esse momento. O domingo, o crente, reunião da algo sobrenatural, belo. É dessa forma, só que de um melhor povo do Senhor. Convide pessoas para estar conosco. Faça como forma que o evangelho seja. Pregue o evangelho. Fale de Jesus. Possa a cada dia dar a sua vida, para a sua vida, e através de nós, a quem os possam se achegar. Mais uma vez.